Só parabenizar o vereador Caleb, vereador Capitão, vereador Alexandre Bortoluzzi, que falam da importância de defender a polícia aqui. Eu sempre digo, a gente não é anarquista de não querer um Estado, a gente quer o Estado presente na saúde, educação e segurança. E a segurança, sim, ele tem que ter arma melhor que o crime organizado, ele tem que ter estrutura maior que o crime organizado. Então, vereador Caleb, a Defensoria Pública largou agora, segundo a reportagem da CNN, vereador Bortola, não é mais 60 mortes. Aqui o pessoal da CNN está falando em 130, diz Defensoria. Então temos um novo recorde. Aí eu concordo com a Dilma, vamos dobrar a meta. Quanto mais gente morta, melhor. O crime não se combate de outra maneira. A gente tem que combater através do medo. O vagabundo só respeita o que ele teme, simples assim. O meu condomínio, eu ia pagar condomínio, eu ia pagar a mensalidade dele, sabe para quem, vereador Bortola? Para facção, se não é o 4º Batalhão de Choque que está se impondo, se não é o 12º está se impondo, eles iam tomar conta de tudo, como tomaram conta, o vereador Capitão está certo. Já tomaram conta do gás, já tomaram conta da questão da luz e por aí vai. Aqui eu só gostaria de reforçar o quanto cabe a gente mudar essa cultura dessa bandidolatria que tem. E aqui, vereador Bortola, aqui vai um elogio para o companheiro seu aí, companheiro fica ruim, mas um aliado de partido seu ali, um aliado que é o Capitão Derrite, melhor secretário de segurança do Brasil, disparado. A gente sonha em ter ele como ministro da Justiça, que sim, ele não vai ter o diz-que-me-diz-que de que se mandou ou não mandou ajuda. Ele vai mandar a Marinha, Aeronáutica e Exército para liquidar a fatura lá em 26, caso vier Bolsonaro, caso vier Tarcísio, 2034, quem sabe Nicolas, mas todos eles cotam ter o melhor ministro da Justiça, que é o Capitão Derrite. E sabe por que eu admiro também o Capitão Derrite? Porque ele corta da própria carne, vereador Bortola. Sabe o que ele fez logo que ele entrou no governo? Botou coronel e oficial burocrata nos containers e jogou lá para Santos e fez um gabinete de crise. Botou os coronel próximo da população, na maior área onde mais tinha problema de tráfico de drogas, onde lá em Santos tem o porto, onde eles exportam a pasta base para fora. Então ele colocou os burocratas lá. Então ele pegou o coronel burocrata dentro do administrativo, colocou lá próximo. E a gente teve operações até com a Guarda Municipal, uma parceria. Então essa integração, e ele faz isso com muita maestria. Também tem um trabalho muito top dele que ele fez, né? Apresentou na faculdade na época e apresenta nas palestras que ele dá, como aquela que teve ali onde o senhor foi, capitão, em Alvorada, sobre a teoria do Gary Becker, né, de Sapiranga. A teoria do Gary Becker de atacar a economia do crime. Isso o capitão Derrite vem fazendo muito bem, junto com o promotor Lincoln Gaquia, de São Paulo, que agora, vereador Bortola e vereador Caleb, pegaram, né, matéria do Fantástico. E que eu digo que eu assisto o Globo. Eu, diferente das pessoas, gosto de assistir Globo para ter o senso crítico e dizer o que eu não concordo e também acompanhar como os adversários, né, lidam. E faz tempo até que eu acompanho a Globo, Jornal Nacional, não vejo nada de rombo de aposentado, nada disso e nem matéria do Fantástico sobre isso. Mas o Fantástico agora, domingo, ele mostrou o plano que o PCC tinha para atacar os familiares do diretor do presídio maior lá de São Paulo e também do promotor Lincoln, que é o mais ameaçado, que mais incomodou o PCC todos esses anos. Então a gente vê um vídeo de um vagabundo na frente da casa do Lincoln, abraçando um cachorrinho que tinha escapado e filmando a casa ao fundo. Olha onde a gente está chegando no estado paralelo. A gente tem vagabundos e marginais como o Oruan, né, que o tio dele, né, além do pai dele, que é o Marcinho VP, que foi o líder do Comando Vermelho, que manda no Rio de Janeiro, capitão, que causa todo esse transtorno que a gente viu ontem, né? O tio dele, que era o Elias Maluco, ele foi o protagonista. Ele lançou uma tendência que até hoje vai reverberando pelo Rio de Janeiro, que é o do forno micro-ondas, segundo relatos, né, de boletins de ocorrência. O que é o forno? É colocar uma pessoa dentro de pneu e deixar ela queimar, para toda a sociedade, para toda a comunidade ver como eles fazem. Isso eles fizeram com o jornalista Tim Lopes. Então, para esse tipo de gente, eu não quero saber de livrinho, de discursinho, de alteração de pena, de diminuição de pena, não. Esse tipo de gente tem que levar bala, ou, para mim, seria o ideal eles ficar, como é em El Salvador, fabricando mochila e classe escolar. Mas, enquanto a gente não tem isso, a gente tem lá, no artigo 25, onde ele deixa bem claro, Código Penal nosso deixa bem claro o excludente lá e deixa bem claro a questão da legítima defesa de terceiros e tudo isso que a gente acredita. Então, que a polícia seja sempre em legítima defesa, atue dentro da lei, mas que, se precisar executar, ou melhor, neutralizar um inimigo que está num território de domínio, como a mata que aqueles vagabundos fugiram, que seja feito. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo trabalhos para